Bom dia para você que está aqui no Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, ou que sonha em empreender, e a nós, clientes que desejamos saber o que tem de melhor aqui no nosso mundo, no nosso mundão, nesse Brasil. E, gente, eu trago os melhores profissionais. Alguns podcasts atrás a gente falou sobre empreender na dependência de Deus. E eu vejo que cada vez mais a palavra de Deus, ela é transmitida por aqui. Então, sejam bem-vindos àqueles que querem ouvir. E hoje eu trouxe uma pastora. Ela é incrível, ela é teóloga. Gente, eu vou ler o currículo dela porque foi um presente que eu acabei de receber aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que para você também que vai ouvir vai ser muito edificante. Então, curta, aperta o joinha aí, compartilha essa mensagem linda para aquela pessoa que você sabe que vai precisar ouvir, ou para você também. Mande seus comentários aqui, que eu vou adorar ler depois, tá bom? Então, eu já vou chamá-la com um currículo aqui extenso. Olha, prestem atenção. Ela é presidente e fundadora do Instituto EMET, Instituto de Desenvolvimento Humano, desde 2011. Possui mais de 20 anos de experiência profissional em empresas nacionais e multinacionais, sólida experiência em coach pessoal e profissional. É palestrante, atuante em temas como alinhamento organizacional, qualidade nos relacionamentos, ressignificação, entre outros, e atuou com todo o processo de back-office na área financeira. Uau, que currículo, hein? Possui forte experiência em comércio exterior, possui experiência como voluntária com crianças e coordenação de projetos aprovados pelo Ministério da Saúde, gente. E olha só, especialites. Gente, esse nome é difícil. Personal e profissional coach pela SBC. Ela também fez IBC, graduada e pós-graduada em teologia na Mackenzie, especialização também em comércio exterior e contabilista, experiência e aplicação de coach como life coach e coach mentoring. Vamos recebê-la aqui, a nossa pastora, teóloga, escritora, edificadora, Lisa Beley. Yes! Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, sentada na sua mesa, Gabi. Para mim é um grande privilégio. Primeiro eu agradeço a Deus imensamente, porque eu conheço um Deus que cumpre promessas. E o Senhor falou para mim que ia me colocar em alguns lugares. E Deus abre as portas para mim e começa um novo ciclo na minha vida. Eu só tenho que agradecer a Deus e a clientes meus que estão aqui dentro desse estúdio, que fizeram essa agenda para mim tão rápido. E eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso, porque quando o Senhor fala, o Senhor cumpre, quando o Senhor quer fazer, o Senhor faz acontecer. Incrível. Então eu quero agradecer a Deus, agradecer a você, o Dilson, o Danilo, e agradecer a algumas pessoas que me cercam, né? Que sem amigos, sem intercessores, nós podemos resvalar os nossos pés, né? Mas agradecer a Deus, os meus cachos com o Rodrigo Vieira do Jaque Janine, do Campo Belo, a Tina da iMarket, que é uma atalaia na minha vida, algumas pessoas da minha família que sempre me acompanham, Cristiane, Belém, Elisa, Belém, e Andréa Vieira, que está sempre perto também. Então, para nós andarmos nesses caminhos que a vida nos levam e para passar as experiências que eu tenho passado, é necessário que nós tenhamos bons amigos. Amém. Duas intercessoras, uma do Nordeste, outra está no Norte, entendeu? Uma conselheira que está em Recife, Vevé, Ailândia, Nilda. Então, são muitas pessoas que nos cercam para poder nós estarmos de pé em oração, em aconselhamento, em fortalecimento. Que incrível. Então, sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Mas, principalmente, edificadas com a palavra de Deus. A palavra de Deus é tremenda, porque eu ouvi agora há pouco, e é um pensamento que eu tenho também, a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é para quem quer ser bem-sucedido e aprender o que é a vida.
Em todas Então, as áreas. Em todas as áreas. Ela te dá respaldo em todas as áreas. Exato. E como coach, com formação em teologia, coach, contabilidade, eu vejo hoje coisas que eu já faço há 10 anos atrás. As pessoas usam a Bíblia hoje para poder se promoverem. E às vezes usam a palavra e não diz que está ali escrito de onde tirou. Né? E eu sempre, com os meus clientes, sempre falei, 50% do meu trabalho é o meu conhecimento, as ferramentas, o estudo que eu tive. Claro. E 50% é o Espírito Santo de Deus. Amém. E quando Amém? é por ele, né? Para ele, por ele são todas as coisas. Amém. E por isso que eu estou aqui, para poder falar que nós temos um Deus tremendo. Ai, um Deus que não perde em batalha. Um Deus que, se a gente chama, Jesus, sente aqui que eu estou precisando de ti, ele vai sentar. Vai. Você pode estar do jeito que você tiver, mas se você falar, Jesus, vem aqui. Eu tenho experiências concretas do que isso significa. Então, assim, eu acredito no Espírito Santo de Deus. É contemporâneo. O Senhor fala comigo face a face. Uau. Ele me mostra todas as coisas em sonho que vai acontecer comigo. Que incrível. É um dom isso, não? Eu acho, dom, é bíblico, né? É bíblico, os nossos sonhos. Então, Deus fala muito comigo nos sonhos. E tudo que Ele fala para mim nos sonhos, acontece. Nossa. Eu tenho esse livro que nós estamos mostrando aqui, e eu tenho 2 escritos já para... terminando revisão para publicação, que um é o meu testemunho, uma fase que eu passei das 5 cirurgias nos meus olhos. O outro é sobre as mulheres, a mulher segundo os olhos de Deus. Ai, que lindo. E esse do meu testemunho é ao cheiro das águas. Uau. Porque eu estava mal, eu tive mal, eu quase apostatei da fé. Quase apostatei da fé. Apostatar da fé não é você desistir, não é você deixar de acreditar em Deus, mas é desistir do propósito. Então, eu quase desisti do propósito. Quantas pessoas acordam pensando em desistir? Quantas pessoas acordam? Eu acho que a maioria das pessoas hoje no mundo, do jeito que nós estamos vivendo, porque quem não ouve a Deus vai ter que ouvir a natureza. Vai ter que ouvir a natureza. E ela está clamando, está chorando. Então, Deus cumpre promessa. Deus ainda fala na terra e ainda cumpre as palavras. Sim. Tudo que o Senhor fala para mim e que eu transmito, se Deus me revela alguma coisa, Ele cumpre. Sim. Ele cumpre mesmo. E eu tenho pessoas que ligam para mim para poder procurar saber, assim, dar uma palavra, uma oração. Um direcionamento. Direcionamento eu não me incomodo de fazer em nenhuma hipótese. Eu não gosto que as pessoas me procurem para poder dar uma profecia. Porque Deus, quando quer falar, Ele fala, não precisa procurar ninguém. Deus manda na tua porta. Deus manda na tua porta, como em janeiro, ainda em janeiro, eu tive crises. Porque tudo que eu passei foi muito, muito intenso. Foi uma prova muito forte. Muito forte. Você ficar sem enxergar. O que aconteceu com você, Liz? Eu tive derrame nos 2 olhos. Eu tive derrame nos 2 olhos, passei por uma cirurgia. Eu senti uma dor profunda nos olhos. Isso aconteceu em julho, depois de uma viagem que eu fiz. E quando eu fui fazer a viagem, eu já estava no tratamento dos lasers. Mas aí, acho que a tensão da pandemia presa. E nós voltamos já na pandemia, quando eu voltei de viagem. Né? Em Portugal e Espanha já tinha pandemia. Então, dia 7 de março, eu voltei, quando foi dia 14, começou o lockdown. Então, aí começou o estresse, e depois os olhos, o tratamento foi prorrogado, foi postergado. Não tinha vaga. Não tinha, ninguém fazia nada, ninguém atendia nada, nem ninguém. E aí veio as dores e eu tive que passar por uma cirurgia imediata. Uau. Imediata. Mas aconteceram coisas assim muito interessantes nesse período, né? Porque as coisas mais interessantes, assim, além de Deus me revelar, até alguns impedimentos que ia acontecer no dia da cirurgia, Deus me revelou. E aconteceu, tá? Detalhes. Mas, assim, essas cirurgias que eu fiz, todas estavam já na pandemia, e Deus não permitiu que eu pegasse Covid. Eu ia para o hospital toda semana. E sempre sozinha. Por quê? Porque os médicos falavam para mim, não tenha contato com ninguém, você está em processo de cirurgia. Então não ia ser uma coisa legal, né? E Deus cuidou de mim. Mas Ele falava para mim.
eu vou te mostrar como eu cuido de ti. Oh, Então, nós temos um Deus maravilhoso, um pai. um pai, Na verdade, exatamente. Abba, Pai. Nós temos um pai. Nós temos um pai que cuida de nós. Basta você buscar. Basta você crer na palavra de Deus. Basta você crer que Jesus, vem aqui. Só da gente sentir essa paternidade já cura tantas feridas de rejeição. Muitas coisas, muitas coisas. Cura. Então, o meu processo, Gabi, foi muito intenso. Muito intenso. Eu não sei se eu teria, assim, capacidade psicológica, emocional para passar tudo novamente. Não teria. Mas Só Deus você foi, sabe o só quão sofrido Deus foi. sabe o que eu passei. O que eu passei. De olhar na rua e não enxergar nada. Meu Deus. Não ver um palmo diante do meu nariz. Ele precisou Não- ser seus olhos. Precisou ser os meus olhos. E Ele cuidou de mim. Ele cuidou de mim. E não é fácil você sair da sala de cirurgia sendo guiada sem enxergar absolutamente Meu nada. Deus. Sendo cirurgiada de um olho e o outro sem funcionar. Porque teve outros acontecimentos. Quando eu tinha feito a cirurgia do primeiro olho esquerdo, a minha médica falou assim, Elisama, a sua recuperação foi sensacional. Isso foi dia 25 de setembro, depois da cirurgia, no dia 31 de julho. Perfeito. Eu voltei a enxergar a mínima letra sem óculos. Ai, Isso dia 25 de setembro. No dia 26 eu fui no meu oftalmologista fazer a revisão e ele ia me dar alta, como me deu alta. Mas tinha um laser para fazer. E a médica tocou na minha visão, tocou na minha córnea, feriu a minha córnea, contaminou a minha córnea. E aí o processo... Mas tudo isso Deus me mostrou, porque o primeiro sonho que eu tive com relação a voltar a enxergar, que Deus falou para mim que eu ia voltar a enxergar, era que eu lia e eu falei assim, meu Deus, eu estou enxergando isso no sonho, tá? E de repente eu levei um soco e sangrou. Aconteceu, a médica feriu a minha córnea. Então eu tive que fazer tratamento e aí não podia cirurgiar o outro antes que melhorasse a visão do esquerdo. Então foi um processo muito grande, mas coisas assim, detalhes que Deus me deu. Detalhes que Deus me deu quando eu infartei, antes de infartar, porque o cheiro das águas, o nome do outro livro que eu estou para lançar. Porque depois da pandemia e depois desses processos com as cirurgias nos olhos, eu entrei em exaustão psicológica, física. Eu cheguei a consultar o psiquiatra e o psiquiatra falou para mim, não é o seu caso. Você não tem nenhum problema para poder consultar o psiquiatra. Vai um psicólogo. Eu falei, eu tenho Jesus. Mas eu fiquei bem assim, mal. Quando Deus me deu o título de Ao Cheiro das Águas, tem um versículo lá em Jó 14, se não me engano, que fala assim que a árvore cortada ao cheiro das águas brotará. E era como eu estava me sentindo, cortada. Eu estava muito mal. E eu fui para o Rio Grande do Sul. Mas por que eu fui para o Rio Grande do Sul? Porque depois das 5 cirurgias, a médica queria me colocar em uma 6ª cirurgia. E eu falei, Jesus, eu não vou. Eu não vou. Esse processo novamente. Não vou mais, vou consultar outro médico. E aí eu comecei a pensar em consultar um outro médico, né? Uma 3ª opinião. Eu tive um sonho. Você não tem ideia, Gabi. Eu tive um sonho. Os meus me direciona totalmente. Eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava deitada, era uma cama assim, de ferro. Eu dormia ali naquela cama e tinha um médico aos pés da minha cama. Tinha um médico olhando para mim, sorrindo aos pés da minha cama. E eu acordei. O sonho foi somente isso. Mas antes de acordar, no próprio sonho, eu ouvi o nome de um médico. Oftalmologista, Dr. Santini, oftalmologista. Eu falei, Dr. Santini, oftalmologista? Acordei e passou. Tudo bem. Quando eu ia do meu quarto para a cozinha, o sonho veio. E aí o Espírito Santo falou, Dr. Santini, procure. Fui para o Google. Quando eu for ver, tem lá, Dr. Santini em Porto Alegre. Porto Alegre, Rio Grande do Sul é meu reduto, porque eu tenho a minha família do Sul mora lá. Sim. Então, eu acostumada a sempre estar lá. E
eu procurei. Era familiar. Muito familiar. Eu estou em casa. Eu vou marcar uma consulta, porque eu ouvi o nome, e eu acho que eu devo ir. Aí eu fui. Aí marquei a consulta. Isso era mais ou menos... Aí marquei a consulta, era para 9 de agosto. Isso de 22, vai fazer 2 anos agora. Quando eu liguei para marcar a consulta, depois eu desanimei. Desanimei total. Você quer saber de coisa? Eu não vou não. Não vou não. Aí eu tive outro sonho. Tive outro sonho. Tem o Espírito Santo de Deus, para mim, o Espírito Santo de Deus é o anjo do Senhor que anda comigo, né? E sempre que eu sonho alguma coisa que precisa, é lei para mim, eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer, ele sempre está. Ele sempre está. Em voz, em mão, nunca eu vejo inteiro, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu não vou não. Desmarquei a consulta. Eu falei, olha, eu não vou poder ir agora. Liguei, confirmei, doutor Santini. Tem outro doutor Santini em algum lugar? Que eu saiba, não. Só tem ele, né? Beleza. Ótimo. Quando eu desmarquei a consulta, eu tive outro sonho. Uau. Meu Deus. Eu tive outro sonho, Gabi. E o que aconteceu? No sonho, o meu Senhor falava para mim, eu só vou te dar 14 dias. Em 14 dias, se você não for, eu vou te deixar. Eu falei, meu Deus, estou perdida. Agora eu vou. Aí marquei a consulta para o dia 27. Imagina. Marquei a consulta para o dia 27 de agosto. Aí eu fui, viajei dia 25. Voltei dia 2 ou 3 de setembro. Fui fazer a consulta. Ele examinou os meus olhos, examinou tudo direitinho. E eu falei assim, eu preciso saber se eu tenho que passar novamente por outra cirurgia. E ele examinou, fez tomografia, fez tudo. Falou assim, não, seu olho está aí como que ele falou assim, preservado. Então não precisa passar por outra cirurgia, você só vai precisar fazer acompanhamento, porque você teve esse processo doloroso. Beleza, levei um livro para ele. E ele me perguntou, por que você saiu de São Paulo para vir para cá? Eu falei, doutor Santini, eu tive um sonho. Deus me mostrou o seu nome, por isso que eu estou aqui. E levei um livro para ele. Quando eu levei o livro, quando terminou a consulta, ele me pediu um autógrafo. Eu autografei o livro dele. E aí ele me acompanhou. No que ele me acompanhou, ele falou assim, você já pagou sua consulta? Eu falei, já sim. Aí ele caminhou comigo até a recepção e pediu a recepcionista para poder devolver o meu dinheiro. Olha isso. Então, assim, o poder de Deus é para quem crê, para quem busca. É para quem realmente entende que a salvação é para os que creem. Ele não está falando de pessoas religiosas. Eu nasci num lar cristão. O meu nome é muito forte. Elisama. Elisama Belém. Então, Uau. Elisama significa o meu Deus ouve, Belém é a casa do pão. Ai, que lindo. Então, assim, e a minha primeira promessa que eu recebi, eu devia ter uns 10 anos de idade. Aos 10 anos Aos de 10 idade. anos de idade. Então, assim, eu acho que é propósito. É propósito. Sim. E você é teóloga, pastora, e tem todas essas formações acadêmicas. sim, Você empreende com Cristo em tudo. eu empreendo em você Cristo. faz. Tudo que eu faço é com Jesus na minha frente. Porque se eu estiver aqui, se Deus tivesse falado para mim, não vá. Se Ele tivesse falado para mim, não vá naquele podcast, eu não viria. Eu Ainda iria bem que ele desmarcar. deixa você vir. Eu louvo a Deus por isso. Deus, Ainda bem que Ele obrigada. deixou eu vir, porque tudo é propósito dele. Sim, eu acredito né? muito nisso. E o nome dele precisa ser exaltado. A gente precisa propagar o que Deus faz. A gente precisa falar do amor de Deus, falar do que Deus ainda faz nos dias de hoje. Sim. Nós não podemos deixar que as pessoas zombem de Deus. Exatamente. De Deus não se zomba. Nós precisamos... um dia, na Copa, aqueles jogadores coreanos, japoneses, e a reverência que eles fazem com outras pessoas superiores, eles se encurvam e reverenciam. E eu estava na minha cozinha e o Senhor falou para mim, quantos não me reverenciam mais? O Espírito Santo de Deus falou, quantos não me reverenciam mais? Então a gente precisa voltar ao primeiro amor, porque Jesus está voltando. Amém. Deus é vida. Sim. Deus é vida. Então, assim, na minha vida, Ele é muito presente. Entendeu? Então, assim, quando eu voltei do Rio Grande do Sul, aí eu fui, fiz a consulta, peguei um reforço espiritual, porque lá o pessoal tem igreja, né?
E eu preguei, eu orei, oraram por mim. Uau. Eu voltei dia 3 de setembro, se não me engano, quando foi dia 4 de outubro, eu infartei. Nossa. Foi muito sequencial. Muito sequencial, muito sequencial. E o que seria isso na sua vida? O que foi isso? Porque Eu permissão perguntei de para Deus, Deus. sim, né? Sim. Se não fosse esse testemunho, se não fosse a minha experiência com Deus, eu não estaria aqui Uau. para falar que Deus Entendi. é Deus. Só o Senhor é Deus. Se eu não tivesse essa experiência, se Dilson não tivesse passado na minha mesa tantos anos e ele não tivesse dado certo, ele não ia me indicar para poder vir aqui fazer um Não teria podcast. aqui. Eu não estaria aqui. Eu não teria uma história para contar, porque eu questionei a Deus. Exatamente. As experiências que eu tive foram muito fortes. E uma das experiências mais fortes que eu tive nesse processo, quando eu falei para você que quase eu apostatei, eu quase desisti de Jesus. Uau. O Espírito Santo de Deus faz morada em nós. E aí eu tive outro sonho. Eu estava muito rebelde. Estava Tava porque doída, eu não, dolorida. Muito doída. Eu não entendia porque o que, no meu pensamento, eu achava, meu Deus, o que foi que eu fiz para passar por isso? Uhum. Mas Deus falava para mim, eu estou te ensinando. Então, quanto mais eu te ensino, aí ele me deu um exemplo de Jesus. E aí eu fiquei impactada porque ele falou comigo. Eu falei assim, Jesus, por que tudo isso? Aí o Senhor me levou a Jesus. O poder e autoridade que o meu filho tem foi porque ele passou pela cruz. Foi. E foi. E foi. Entendeu? Então, quanto mais ele me processava, quanto mais ele me aprofundava naquele processo doloroso, mais eu descobria um Deus da Bíblia. Um Deus de poder, um Deus de majestade. Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Yahweh. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach. Então, o poder de Deus é muito presente na minha vida. Eu sou uma experiência viva do poder de Deus, porque desde pequena que Deus me cura. Desde pequena mesmo, desde menina, porque eu nasci com 6 quilos, 350 gramas. Uau! Eu nasci notícia. Você já nasceu criadinha? Eu nasci criada. Que gracinha. Muito, muito linda, muito grande mesmo, entendeu? E quando eu era menina, aí me acompanhou com tudo isso o tal do diabetes, né? Assim, E o que aconteceu? Minha mãe teve diabetes gestacional e eu nasci deste tamanho. Mas quando eu era menina, que eu ia acordar para ir para a escola, eu ia dormir bem. Mas quando eu acordava, eu não podia virar a cabeça. Era uma labirintite insuportável. E Deus me curou. Uau, amém. Na minha adolescência, eu tive um problema hormonal. Deus nunca deixou eu esquecer o nome do remédio que eu usei. Então, Deus tem um caminho. Eu gosto de ir para a palavra quando diz que desde antes da fundação dos tempos, eu já te conhecia. Que lindo. E sabe o que é mais incrível nisso? Porque quando Deus cura, Ele cura de verdade. Ele cura de verdade. Porque eu tive uma enxaqueca muito forte, que eu ia 3 vezes, às vezes, por semana pro hospital. E eu fui curada. E às vezes me dá uma dor de cabeça, eu falo, ai meu Deus, será que vai voltar? Não. Em nome de Jesus, não. Não volta. Não pode. E as promessas dele são aquelas. Já me prometeu muitas coisas que nunca mais aconteceu. Então, como proteção mesmo. Deus, veja que coisa maravilhosa. Deus cuida de nós. Sim. A palavra de Deus se cumpre na vida de qualquer pessoa que crê. A palavra de Deus, basta você estudar. Se você estuda, se você lê a palavra de Deus constantemente, diariamente, você fica livre de algumas situações. Amém. Só por ler a Bíblia. Proteção, seria isso? Proteção, comunhão. É comunhão, é busca, é interesse. Afasta o mal. Afasta. Você estiver em casa, passando por qualquer situação, experimenta chamar o nome de Jesus. Jesus. Aconteceu uma situação agora em agosto do ano passado, por isso que eu te falei que só em janeiro foi que eu comecei a me levantar, realmente, que Deus falou assim, chega, tá bom, acabou. Para de ficar aí, no mimimi. Acabou. Olha, não foi nem mimimi, agora vem foi comigo. forçado. Exatamente. Em agosto, eu tive uma infecção urinária. Uau. Agosto do ano passado. E nessa infecção,
teve um dia que eu acordei e quis levantar. E eu não encontrei perna para levantar. A carne das pernas parecia que estavam abertas. Eu falei, Jesus, o que é isso? Senhor, eu nunca senti isso. E eu procurava a perna para me sentar na cama. Foi que eu, com muito esforço, eu consegui sentar e fui até a cozinha pegar um rodo para poder me apoiar. Meu Deus. E eu falei, Deus, o que é isso? O que é isso? Quando eu estava voltando da cozinha para a sala, o Senhor falou para mim assim, mede o açúcar. Aí eu peguei o medidor e estava lá, HI. Eu falei assim, não tô conseguindo nem medir o açúcar, Jesus. Jesus. Aí eu medi a segunda vez, HI. Aí, na minha lucidez, pouca ainda, porque eu estava mal. Muita dor. Muito mal, muito mal mesmo. Aí eu fui ver que aquilo significava que o açúcar estava acima de 500. Uau. Por isso a maquininha não media, não lia. Aí o que eu fiz, tomei 20 unidades de insulina R, rapidíssima, que eu sempre tenho em casa. Aí demorou 20 minutos, eu medi novamente. Aí ainda estava em 524. Então devia estar lá para altíssimo. E eu tinha ali o início de derrame. E eu clamei, Jesus. Eu falei assim, Jesus, eu não vou ao médico. Eu não vou, Jesus, ao médico. Eu te conheço, tu és o médico dos médicos. É confiança. Confiança. Eu não aconselho ninguém a fazer isso se você não tiver experiência com Deus e não souber que Deus é na sua vida. Nós não podemos ser neófitos, né? Claro. Nós precisamos ser pessoas inteligentes. Eu conhecia o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E eu falei, Jesus, eu não vou no médico. Mas se eu tiver um propósito na minha vida, o que vai acontecer? O Senhor vai me levar ou vai me libertar. Eu fiz essa oração, o açúcar já tinha baixado, já estava em 100 e poucos, depois de mais 20 unidades de insulina. E eu sonhei. Outro sonho. E nesse sonho tinha... Eu só vi. Era um sapinho desse tamanho assim. E eu morro de medo disso. De sapinhos. E o sapinho pulava. E aquela mão que me acompanha, a mão do Senhor, meu Deus, fez isso aqui, ó. Pegou. Uau. No que pegou no outro dia, eu acordei bem. Uau. Com forças. Libertação. Com forças. E eu fiquei boa. E eu não fui ao médico. Aí depois que passou, eu consultei a médica. E falei o que tinha acontecido. Ela me falou assim, você teve um início de derrame. Uau, meu Deus. Você não veio aqui no pronto-socorro? Eu disse, não fui. Porque eu sabia que se eu fosse, eu ia ficar. Então, com o infarto, eu só passei 4 dias internada. E eu acho que eu fiquei meio... Depois de passar por algumas cirurgias nos olhos e mais um infarto que eu coloquei um stent, então eu fiquei um pouco fragilizada. Sim. Né? Fragilizada. Mas aí eu fui vencendo com Deus, orando, e Deus falando, vamos, porque eu tenho algo na sua vida. Vamos, porque eu não desisti de você e nem revoguei as minhas promessas. Exatamente. Nem revoguei as minhas palavras. Ele não revoga. Ele não revoga. A gente que esquece. Mas a gente, eu não sei se a gente esquece, mas a gente também pode fazer com que Deus tire as promessas da nossa vida. Sim. Eu acho que as promessas, elas são condicionadas à tua obediência. Entendeu? É a tua obediência. Deus não cumpre promessa com você de qualquer jeito. Não. Você precisa passar pelo processo. Os processos são imprescindíveis para você estar onde Deus quer te colocar. Então, tudo que eu passei teve um objetivo e esse é o segundo que se cumpre. Sim. Porque Deus falou para mim que Ele ia me levantar, Ele ia levantar os meus pés. Porque queria que eu contasse a minha experiência com Ele. Porque Deus é tão real, Gabi. Uau. É muito real. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Jesus está voltando. Nós precisamos estar atentos, porque diz a palavra do Senhor que aquilo que nós não entendemos hoje, amanhã nós vamos entender.
Né? Ele diz na palavra, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. E como ter essa sensibilidade para seguir a palavra de Deus, além da obediência? Eu escuto muitas pessoas falando, eu não escuto Deus, como ouvir a Deus? Eu escutei Deus uma vez na minha vida, audível só. O resto foi tudo por fé mesmo, sabe? Eu já tive experiências fortes. Como ouvir a Deus, como chegar nesse ponto, busca, entender. Eu sempre falo com os meus clientes uma coisa, você precisa descobrir qual a finalidade da sua vida. Todos nós nascemos com uma finalidade de vida. Deus tem um propósito na sua vida, tem um propósito na vida de todos que estão aqui. Deus tem um propósito na minha vida. Então, Deus nos deu um destino. Ele vai se cumprir, mais cedo ou mais tarde. Vai depender de você ter a consciência de buscá-lo ou não. De querer saber para que você nasceu. Para qual objetivo você nasceu? O que você tem que fazer? Então, eu sempre tive muita curiosidade, mesmo porque a minha primeira promessa que eu recebi, eu era menina. Eu fui criada dentro da igreja, entendeu? Então, assim, eu sempre estive atenta a essas coisas porque eu sempre fui muito curiosa. Sim. Muito curiosa e estudiosa. Entendeu? Eu sempre gostei muito de estudar. Eu acho que o conhecimento te fortalece e te dá poder. Com certeza. Eu acredito na mesma... E liberta. E liberta. Porque tira vendas dos seus olhos. Tira vendas dos... Então, Deus deixa você passar por processos para que você acorde, porque tanto quanto Deus é real, quanto nós temos um adversário com a mesma realidade, com a mesma força. Não da mesma força que Deus, mas conhece a Deus, porque também foi criado por Deus. Sim. Entendeu? Então, assim, o amor que você tem a Deus causa muito impacto no mundo mal, espiritualmente falando. Sim. Entendeu? Então, assim, quando Deus te abre uma porta e alarga as tuas fronteiras, as tuas estacas, o mal vai estar atento também. Então, você precisa estar sempre no equilíbrio. Jesus, eu posso ir, é a tua vontade, Senhor, eu posso fazer isso, aquilo. Eu falo para ele, Senhor, eu só vou se o Senhor for junto. Então, se Deus não puder ir... Se o Senhor não for, eu não quero ir. Mas foi o que Moisés falou, né? Senhor, eu só vou com a tua presença. Então, nós temos que ter a nuvem sobre nós, a nuvem da presença de Deus, a nuvem. Entendeu? A nuvem que foi lá com os hebreus atravessando o deserto, e a nuvem estava lá para cobri-los do sol causticante, a coluna de fogo guiando os passos. Então, nós precisamos da presença. Então, quando você falou audivelmente, eu tenho 2 experiências para contar sobre isso. Por favor, nos conte que eu quero saber. Vou até me posicionar aqui. A primeira, eu devia ter mais ou menos uns 24 anos, porque minha mãe faleceu, eu tinha 13 anos. Poxa vida. E eu acho que eu me revoltei um pouco com Deus com isso, né? Mas Deus nunca me desamparou, nunca. Mas sempre foi assim, lutas constantes. E eu estava um sábado em casa, dormindo. E eu falei assim, essa vida é muito chata. Eu não quero viver. Aos 13 anos? Não, 22. devia ter uns 24, 26 anos já. Tá bom. 24, 22, eu quero muito tempo, o tempo passa. E o que aconteceu? Eu falei assim, eu deitada, eu conversando com Deus, em silêncio. E eu falei, essa mundo é muito chata, eu acho que eu não quero mais ficar por aqui, não. E eu dormi. Gabi, e eu vi uma voz muito poderosa. Desce! Uau! Eu me assustei. Não é o seu tempo. Desce agora! Meu Deus. Eu estremeci, eu estava na cama, eu só não caí porque eu estava deitada, né? Porque foi muito forte mesmo. Aquilo ali, eu dei uma acordada. No que eu dei uma acordada, beleza, a gente vai caminhando, buscando o caminho. E uma outra vez, já há muito tempo depois, já eu estava em João Pessoa. E eu estava
com a face no pó, orando a Deus. E questionando, Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá de novo? Por quê? Porque eu fui primeiro a trabalho, vim para São Paulo, depois eu tive que voltar. Lá eu passei 10 anos, que foi onde todo o meu aprendizado, principalmente o voluntário, que eu amo. Que demais. Você trabalhou com crianças? Com crianças. Experiências tremendas com crianças carentes. Crianças com 9 anos que queriam ser matadoras de aluguel. Crianças com 9 anos, 10 anos que teve que fazer aborto. Criança que estava na minha sala e voltou com a criança nos braços. Muita coisa, muita coisa. E essa experiência me marcou muito, porque eu estava aos prantos, eu chorava com a face no pó. E eu falava a Deus, o que o Senhor quer de mim? E eu fazia estudo bíblico, eu sozinha. Com essas crianças? Não. Com as crianças também. E na minha casa eu fazia, entendeu? Toda noite eu pegava a Bíblia e estudava. Antes de fazer teologia, estudava. E um dia eu estava com a face no pó, orando. E eu ouvi, Gabi, 2 passos. Puf! Do meu lado. Eu com a cabeça no pó. E uma mão segurou no meu queixo e me levantou e me pôs de pé. Então, assim, é muito forte, é muito forte. Eu conto tudo isso num livro que já está escrito, né? Só está faltando umas complementações de revisão para poder seguir. E Ao Cheiro das Águas foi exatamente isso. Quando eu estive no oftalmologista lá em Canoas, né, em Porto Alegre, uma querida, Dona Célia, teve uma visão. Nós estávamos orando na cozinha dela, que hoje está toda destruída por causa das enchentes. O coração é inacreditável, né? É inacreditável. Principalmente quando você conhece os lugares, né? Então, e ela teve uma visão de um poço. Nós estávamos ali louvando, orando na cozinha dela, e ela viu um poço. Ela viu um poço. E dentro do poço subia aquela árvore verde. Uau. Né? Uma árvore brotando. E aí Deus me fez entender que era a minha vida depois do infarto. Deus me fez entender. Você foi... não é ressurreição, mas é um resgate. Eu passei pelo processo de superação. Uhum. Eu passei pelo processo de ressignificação no aspecto de rever toda a minha vida e entender o propósito de Deus. E quem é Ele na sua vida? E quem é Ele na minha vida, porque eu tive a experiência que eu te falei, que eu tive um sonho, que para mim, do processo cirúrgico que eu passei e as dores que eu tive, foi a mais difícil. Foi sentir a ausência do Espírito Santo de Deus dentro de mim. Meu Deus do céu. Porque eu estava em frente à televisão, sentada num puff, e eu comecei a conversar com Deus, E aí, nesse dia eu conversei com Deus, chorei, mas permaneci. E aí eu tive outro sonho. Eu chegava na casa de uma pessoa, uma casa muito linda, uma casa muito bonita mesmo. E eu entrava e eu falava assim, eu quero falar com você. E este moço, que eu só vejo a mão, ele falou assim, eu não quero falar com você. Aquilo ali, eu acordei. E ele foi embora. Eu acordei, eu falei assim, meu Jesus. Mas eu acordei, eu não tinha nada dentro de mim. Eu acordei vazia, uma loucura. Eu falei assim, meu Deus, o que é que eu estou sentindo? Que angústia. Angústia, vazio. Como se eu não tivesse vida. Uhum. E aí eu perguntei a Deus, eu disse, meu Deus, e eu comecei a orar. E o Senhor falou para mim, eu me ausentei de ti, para que tu saiba o que é a minha presença. Nossa. De fato. Foi uma das experiências mais difíceis que eu tive na minha vida. Então, esse livro, Ao Cheiro das Águas, é exatamente sobre isso, sobre toda a minha experiência de testemunho do que eu estou falando para você e muito mais, porque é um livro muito mais detalhado. Né? E A Mulher Segundo os Olhos de Deus é um livro para as mulheres extremamente gostoso de escrever, porque Deus me deu a palavra, né, que está lá em Provérbios, mulher virtuosa, quem achará? E que virtude é essa? Quais são as virtudes? Isso que eu quero saber.
Quem é a mulher? Quem é a mulher virtuosa? Quem Então, antes de a gente ler esse versículo, a gente tem que ver a instrução que a mãe do rei Lemuel deu para ele. Que tipo de mulher ele precisava para ter uma mulher virtuosa? Essa parte eu não conheço. Não conhece? Não. Pois tá, isso vai, eu vou lançar aqui com você. Que eu vou trazer incrível. aqui. Quero saber. Então, a mãe do rei Lemuel falou, nem cita o nome dela, a mãe, só se refere à mãe do rei Uau. Lemuel. Falou para ele, né, as características. Então, se você fizer um paralelo, pegar lá os versículos que vai até o 30, 31, e você vai fazer um paralelo entre o que acontece hoje, a mulher atual está lá. Uau. Entendeu? O trabalho para ajudar esposo, tudo. Mas aí eu fiz toda a palavra, né? Eu primeiro fiz todos os versículos que Deus tinha me dado. E eu disse, mas Jesus, não é somente isso. Eu me dei uma estratégia. Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, descreve todas as mulheres que já passaram pela sua vida. De clientes, amigos, desconhecidos. Descreve a sua experiência com elas. E eu fui escrevendo. Cada uma que era trazida à minha memória, eu descrevi ali. Existem mulheres assim, assim, assim. E eu comecei. Ai, deve ser lindo. Depois de ter chorado muito, escrevendo ao cheiro das águas, Deus me deu esse presente. E eu estou com dois encaminhados, que é um só sobre os sonhos. E os sonhos outro, são reveladores. São porque Deus fala. Eu não aguento o poder de Deus. Naturalmente, eu aqui falando com você, Deus fala comigo, fala. Entendeu? Mas, assim, para mim mesma, o impacto maior é quando eu sonho. Uau. É tiro e queda. Que incrível. A experiência com Deus faz com que você traga a existência de Deus para os dias de hoje. Deus fala, Deus é real. Entendeu? Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Sim. Entendeu? Eu acho interessante uma colocação que os espíritas falam de Jesus. Eles reconhecem que é um profeta, mas eles falam que Jesus é o mentor da terra. O mentor. É o grande mestre. É o grande mestre. Então, Jesus é o meu mestre, é o Senhor e Salvador. As experiências que eu tive com algumas pessoas espíritas de falarem para mim, porque se eu não fosse cristã evangélica, nascida no lar evangélico, eu teria sido espírita, porque eu fiz o estudo sistemático. Você é muito sensível, né? Eu ia falar, esses sonhos são espíritas, porque... Não, mas não tem nada, é bíblico. É bíblico. Mesmo porque... Mas é espiritual. É espiritual. Entendi. Mas porque somos espíritos, né, somos espíritos. E outra coisa, a gente precisa entender que nós temos um propósito para o qual Deus te criou. Sim. A gente não pode esquecer disso. Não. Porque quando eu conheci algumas pessoas espíritas e que eu queria ser espírita, os próprios espíritas falavam para mim, o seu caminho não é aqui. Olha, o seu caminho é com a Bíblia. O seu caminho é com a igreja. Vou te contar uma coisa. Quando eu estava fazendo o estudo sistemático da doutrina espírita, era uma sexta-feira, eu nunca esqueci isso, está no meu livro. Eu estava lá dentro com umas amigas minhas lá do centro e entrou uma senhora. Nunca tinha visto essa senhora lá no centro. Nunca tinha visto, Gabi. E ela entrou. Não vi a hora que entrou, nunca tinha visto essa senhora por lá. Ela foi na minha direção, tocou em meu ombro e falou, o seu lugar não é aqui. Uau, meu Deus. Foi embora. E você é obediente? Você continuou indo? Total. Não. Que incrível. Cada um tem seu lugar, seu propósito, Deus seu te caminho. faz... você escolhido para um propósito. E as pessoas que estão perdidas, que não sabem, para que eu vim? Eu já estive muito tempo Por isso perdida. É que eu estou aqui, porque as pessoas vão ouvir e vão procurar saber o propósito que Deus tem para a vida de qualquer um. Sabe por que também, Gabi? Eu sou extremamente obediente a Deus. Eu obedeço a Deus. Eu sou obediente a Deus. Se Deus, foi o que eu falei para você, se Deus falasse não vai, eu não viria. Eu ia marcar, eu ia desmarcar. Entendeu? Então, assim, é você
conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você precisa ter uma palavra de Deus sobre a sua vida. O que é uma promessa? É uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu vou fazer isso. Você recebeu a primeira aos 9 anos. Eu devia ter 9 a 10 anos. E era que você iria evangelizar as pessoas. Uhum. Que Deus tinha um propósito na minha vida. E eu tive mais outros 2 sonhos que se referia que Deus ia me levantar nos últimos tempos. Eis que estamos aqui, nos últimos tempos. Amém, Senhor. Nos últimos tempos. E Ele me levantaria. E eu tive um sonho que era para um importante acontecimento na terra. E eu guardo isso. E eu sei o Deus que eu creio. Eu sei o Deus que eu sirvo. O Deus da Bíblia é real. Então nós precisamos ter em mente, Gabi, a quem nós estamos servindo. Para que nós estamos servindo. Qual o objetivo que Deus tem na sua vida. Os perdidos, é isso que eu falei para você. Se nós não passarmos pela experiência, como você vai fazer as pessoas acreditarem num Deus vivo e poderoso como é o nosso Deus? Exatamente. Como é que você vai falar? Porque os profetas tiveram muitas experiências. Passaram por situações. Não existe na Bíblia nada fácil. Tem os mártires também, né? Entendeu? Então, assim, eu acredito muito. Eu sou uma multiplicadora da palavra de Deus. Eu nasci para multiplicar a palavra de Deus. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui, para poder receber o abraço e dar o abraço que eu dei em você. Sim. Entendeu? E para poder falar que Jesus é real, gente. É perfeito. Porque desde antes da fundação dos tempos, eu já te conheci. Desde antes do ventre da sua mãe, eu já te escolhi. E eu sempre me achei diferentona, assim, sabe? Eu sempre, meu Deus, tanta coisa que eu já passei, entendeu? Meu Deus, sonhos, assim, um acidente que eu tive quando eu tive um acidente junto com a minha família e eu tive 13 pontos aqui no rosto e mais 5 aqui na pálpebra. E o Senhor me mostrou que era o inimigo que queria a minha visão. Uau. Então, assim, perseguição. Eu acho que Deus mostra o propósito que Ele tem na tua vida. Então, você precisa ter uma palavra de Deus sobre a sua vida. Entendeu? Então, você precisa... Quando Deus faz as promessas para você, você tem que construir o seu autorretrato e se preparar para. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, né? Por isso, hoje, ainda não estou casada. Porque apareceram pessoas, sim, mas Deus falava, não é. Ainda não é, ainda não é. Então, eu fui enfiar a cara nos livros. Eu fui estudar um pouco. Eu fui entender realmente a palavra de Deus. Né? O que os olhos não viu, o que os ouvidos não ouviu, o que não desceu para o seu coração. É o que Deus tem preparado para você. Para aqueles que amam a Deus. Para você que ama a Deus. Então, Deus tem um propósito muito maior na tua vida. Isso aqui é só o começo. Amém. Pode ter certeza dessa palavra profética que eu estou deixando para você. Amém, eu recebo. Porque Deus fará uma coisa nova na tua vida. Assim me diz o Senhor, para eu falar contigo, porque Ele está aqui, Ele é presente. Ele só... Eu só entro onde Ele pode entrar comigo. Sim. E Ele tem um propósito na tua vida tão lindo que você vai sorrir muito ainda. Amém. E vai falar, Deus cumpre promessa. Uau. Deus cumpre promessa. Deus é maravilhoso. E Ele é perceptível. E ali, a gente conversando ali atrás, dá para sentir, arrepia tudo. E é emocionante, é constrangedor. A nuvem. É um amor tão gostoso. É o amor de Deus. A presença. Então, assim, eu deito, eu fecho os meus olhos, eu oro muito. Mas eu oro a Deus no silêncio. Ele ouve e responde. A gente não precisa gritar. Tem dias que a gente precisa mandar o inimigo embora da nossa casa. Aí a gente tem que pegar o chicote. E a gente tem esse poder, não tem? Lógico que Ele nos deu o poder e a autoridade para poder pisar em serpentes e escorpiões. Exatamente. Em nome de Jesus, a palavra diz lá que o Senhor venceu na cruz principados e potestades. Uau. Então, você precisa ter somente a coragem de crer que Deus é contigo e saber que Ele é presente. Porque Ele te mostra que Ele é presente. Mostra. Ele mostra. Ele mostra. Então, assim, foram muitas experiências. E eu falava, Jesus, por que eu estou passando isso?
Eu achava que eu não merecia passar. E o Senhor falou para mim, não é merecimento. Aí ele me deu aquele exemplo que eu já falei. De Jesus. Olha a cruz de Jesus. Ele precisou passar Ninguém pela quer passar. cruz para poder ter todo o poder e autoridade no mundo espiritual. Então, Deus deixou eu passar para que eu pudesse adquirir não só experiência, mas autoridade no mundo espiritual. Exato. Eu li um livro, eu não li ele inteiro, né? Mas era de uma santa, porque eu venho de berço católico, né? Sim. E ela contava as experiências com Cristo e o sofrimento que ela passava, porque ela falava, Cristo, eu quero sentir o seu sofrimento. E ela era aterrorizada pelo Satanás também. E sempre Cristo salvava. Eu nunca pedi a Jesus para passar o sofrimento dele, não. Ela não, pedia. Não. Ela pedia não. para colocar essa coroa de espinho. Não, e ela não. sentia É doloroso, na carne. doloroso você passar sem você pedir isso. Mas é o propósito. Ela né? queria sentir a dor que Deus sentiu para, através da dor, ela conseguir se aproximar. Eu não sei qual a intenção lá no livro, mas é bem forte e impactante. Bem forte. Gabi, um dia eu perguntei a Deus, eu falei, Jesus, por que o Senhor está deixando eu passar por tudo isso? É muita dor. Eu perguntei, eu falei assim, mas por que, Jesus? E o Senhor falou para mim assim, claramente, para que tu não faças com os meus o que fizeram contigo. Uau! Essa é forte. E quantas pessoas têm envergonhado o nome de Cristo? Quantas pessoas? Mas os nossos joelhos precisam estar dobrados em oração. Para isso que Deus nos chamou, para propagar a palavra dele. Para falar para os incrédulos e para os promíscuos que não zombem de Deus, porque a conta chega. E para a gente ter uma responsabilidade, Gabi, de quando formos tomar qualquer decisão, saber que a minha decisão vai interferir na tua vida. É verdade. Então eu tenho que pensar muito bem pensado. Eu tenho que medir muito bem as minhas decisões, as minhas escolhas, porque elas interferem na vida dos outros. Com certeza. Então, nós precisamos disso, dessa coragem e da confiança. Eu não estou só. Por mais aterrorizante que seja a sua decisão, né? Um dia eu estava na cozinha. Deus fala muito comigo quando eu estou na cozinha, na pia, assim. Eu converso muito com Jesus. E eu falei assim, ó Deus, se tu fizer isso comigo, eu vou fazer isso. Mas na hora que eu acabei de fechar a boca, acho que o sino bateu umas 7 vezes. Eu falei assim, meu Deus, onde tem esse sino? Eu saí da minha cozinha correndo. Porque às vezes eu tenho... 7 vezes. Foi uma confirmação, Sérgio. Eu falei, meu Deus do céu. E eu falei, Jesus é muito presente. Chama o nome dele. Ora. Entra pro teu quarto. Eu tenho meu cantinho. Entra pro teu quarto e ora. E você vai ver o poder de Deus descer. Você vai ver coisas acontecerem. Meu Deus do céu. Coisas estão acontecendo que eu não sei, Jesus, o que eu faço. E o Senhor vai provendo, vai fazendo. Meu Deus do céu, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. É sobrenatural, Caminho, verdade e vida. É sobrenatural. E viver assim nesse mundo, eu tive algumas experiências que eu falava, não, agora eu enlouqueci de vez. Agora é loucura. Não é possível que isso está acontecendo comigo. E é viver no mundo, é ser louco por Jesus mesmo. É a loucura de Jesus Cristo. É você saber o propósito que ele tem na sua vida. É. Então, mas o que é que a palavra diz, né? Que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Só que quando você traz aqui para a terra a sabedoria de Deus, você é visto como uma louca. Mas você vai na contramão. Eu quero ser louca assim por Jesus. Amém. Sabe por quê? Porque ele vai me colocando e vai cumprindo aquilo que ele falou para mim. Então, isso aumenta a minha confiança. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu esses dias. Então, minha vida é cheia de experiência com Deus. Por isso que eu falo para você, eu tô no meu caminho. Então, claro. ele traça o meu caminho. Eu entrei na farmácia, hoje exatamente faz 3 semanas. Eu entrei na farmácia para poder pegar uma insulina. Aí fui direto pro balcão. Né? Não, fui direto pro balcão. E tem uma medicação que eu não tomo já faz um tempo, né? Do coração. E, na verdade, eu esqueci. Eu falei, não vou tomar mais não tô sentindo nada. aí fui em direção ao balcão, né? Quando eu cheguei,
perto já do balcão, entre duas prateleiras, eu passando ali. Gabi, eu não toquei em nada, minha bolsa não tocou em nada, 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 nada. O remédio caiu nos meus pés. O do coração. O do coração, que fazia tempo que eu não tomava. Aí eu olhei, falei, meu Deus. Aí eu já estava perto da menina. E eu falei assim, mas eu não toquei em nada. Ela falou assim, eu vi, você não tocou em nada. Uau. Eu não toquei em nada. O remédio voou, caiu nos meus pés. Eu só abaixei, peguei o remédio e fui embora. Isso me aumenta a fé. Uau, É Deus gente, falando para mim, tá você não sendo está cuidada. só. Você não está só. Minha Então, filha, não era pra não você só. ter parado de tomar o remédio. Era pra continuar. Entendeu? Então, assim, quando a gente tem uma comunhão com Deus, uma direção de Deus, a gente só precisa estar atento aos sinais. Porque Ele fala. Ele fala contigo em sonho, Ele fala contigo na palavra. Ele te confirma na palavra. Sim. Jesus confirma para mim, Senhor, vem de ti isso. A gente precisa ter muito cuidado, porque tem os falsos profetas. Está tudo escrito lá na palavra. Eu li ontem em Apocalipse. Entendeu? Então tem os falsos profetas. Então você precisa estar atento. Então quando Deus vai falar com alguém ao meu respeito, Ele já me falou. Aí eu só fico quieta. Também se não é de Deus, eu falo na hora, não. Isso não vem de Deus. Ele não falou nada comigo. Você já consegue identificar. Sim. Pelo poder da intimidade. Intimidade, comunhão e a nuvem, presença. Uau. A presença. E como cultivar isso nos dias de hoje? Nos dias de hoje, lendo a palavra, orando, buscando, sendo as mãos de Deus aqui na terra, principalmente com os pobres necessitados, como está escrito lá em Isaías, se não me engano, no primeiro capítulo, que diz assim que se você se desviar do mal, deixar os maus caminhos e cuidar das causas dos órfãos e das viúvas, está lá escrito em Isaías, e deixar os maus caminhos e cuidar das causas dos órfãos e das viúvas, os teus pecados podem ser vermelhos como a escarlata, se transformarão em brancos como a neve. Uau. Isso é voluntariado. Então eu tenho experiência desde os meus 20 anos que eu faço trabalho voluntário. Foi onde eu mais cresci como ser humano. Que incrível. É o servir, né? É o servir. Que faz mais bem pra gente do que pro outro. Por próximo. É. Na verdade, Deus está usando aquele para poder nos melhorar. Sim. Nos melhorar e levar ao objetivo da tua vida. Então, todos os caminhos que você vai traçando e que você vai fazendo planos, com Deus, Ele tira o que vai dar certo e o que não vai. Então, você fica com os que Ele aprova. Né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a tua vontade precisa estar no centro da vontade de Deus. Sim. E aí você tem que... Aí você começa, e isso independe de igreja, tá? Aham. Sim. Isso é uma vida sua com Deus. Sim. Muito pouco a igreja vai te ensinar essas coisas. Isso é experiência, isso é vivência, isso é força, coragem, é saber que Deus está ali perto de você fazendo todas as coisas. Que incrível. Então é isso, minha querida. A sua vida é linda com Cristo, é uma experiência inspiradora. Tenho certeza que... Dolorosa. Eu imagino. Eu empresto as minhas sandálias para quem quiser usá-las. Quem vai querer? Quem né? vai querer? Quem Mas vai querer? As aí pessoas querem viver a glória agora. querem viver a glória, mas não querem pagar o preço. caminhar. Não querem caminhar com Deus. As experiências são pelo caminhar com Deus, né? Ele te ajuda a não cair nos mesmos buracos que você caiu antes. Então ele vai te mostrando. Olha, eu tenho isso para ti. Te prepara. Te prepara, te prepara, te prepara. Promessas é para nós construirmos o autorretrato, para sabermos o que Deus tem para nós. Nós vamos nos preparar. E no tempo que o processo acaba, você vai viver aquela promessa. Eu estou vivendo uma promessa de Deus hoje. Que lindo. Eu estou vivendo a promessa. Eu fico muito agradecida pela vida dos meninos que estão aqui, né? O Dilson e o Danilo. E eu estou aqui. Isso aconteceu a semana passada. Eu conversando com ele hoje, faz 8 dias. Eu vou marcar uns podcasts para você. Eu falei, tá, me deu a maior alegria saber que eles estavam empreendendo. Então, assim, Jesus tem os caminhos dele. Quando Deus mandou eu chamá-lo na minha mesa, lá em 2013, 2014, hoje nos 10 anos que eu conheço o Dilson, 2014.
2013. Deus já sabia que eu ia estar aqui. Uau, incrível. No tempo dele. No tempo certo. No tempo certo. Ai, Elisa, que incrível. Que maravilhoso. E nosso tempo, infelizmente, foi muito pouco. Não tem problema. Tanto que você trouxe aqui. Vai trazer mais. Trarei, sim, com o maior prazer. Sim. Eu agradeço a Deus mais uma vez e a você tão querida. Eu que agradeço. Tão Nossa, pra mim foi um especial. presente. Foi lindo, foi uma honra fazer parte dessa promessa. Eu me sinto especial por isso. Você é especial. Amém. Então, Deus Somos. tem coisas grandes para fazer através da tua vida. Amém. Só se posiciona, só se posiciona, só se posiciona. Quando nós estamos posicionados, Deus mostra caminhos assim, incríveis. Nos coloca dentro do propósito. E Ele vai fazer isso na tua vida. Já está fazendo. Amém. Já está fazendo, tá? Então, só relaxa, só se tranquiliza, porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer através de você. Ai, que incrível. Muitas pessoas dele vão sentar aqui com você. Amém. Amém, assim eu espero. Eu acredito. Eu creio. Tem que tomar posse. Tem que Amém, tomar tomou posse. Amém, E eu vou Senhor. deixar um versículo para você, tá em Isaías, não sei se é 43, 19, que diz assim: eis que farei uma coisa nova. E também esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Esqueça as coisas que para trás ficam. Avance para o alvo, que é Amém. Cristo. Ele tem coisas maiores para fazer através da tua vida. Tem coisas maiores para fazer através da tua vida. Eu agradeço Tenha demais. certeza do que eu estou te falando. Amém. Eu tenho. Eu tenho que ele já me deu essa palavra assim que eu acordei. Você só está confirmando agora, ó. Às 16h54. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A Agradeço e Deus, a honro você. sua vida. Tô muito feliz de você estar aqui, gente. Eu tenho certeza que foi um presentão para todo mundo que está assistindo. Então, agora o recado para quem está aí e quer ouvir uma palavra edificadora através da sua vida. Pra gente finalizar. Embora as pessoas estejam zombando de Deus, Jesus é a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então é tempo de buscá-lo. O versículo que eu deixo e a palavra que eu deixo: buscai-o enquanto está perto. Invocai-o enquanto se pode achar. Vai chegar um momento que você não vai mais poder encontrá-lo. Não. Então, tá aí, Jesus vai voltar. É real, porque desde a minha infância que eu ouço falar da volta de Cristo. Eu nasci dentro da igreja. Mas eu nunca tinha visto sinais. E os sinais estão aí para quem quer entender, ouvir, crer e buscar. Então, o tempo de chegar a Deus é agora. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Amém. Então, busquem enquanto está perto. Invocai-o enquanto se pode achar. Então, é realidade. Isso não é uma coisa, mas porque você é crente, não sou nada. Eu sou filha de Deus somente. Não ando por religião, eu ando pela fé. Amém. Não ando por vista, o justo viverá da fé. E assim Deus vai fazendo. Nós temos que honrar a Deus. Então Deus vai cuidando de ti, vai te mostrando os caminhos, te aperfeiçoando. Então busque ao Senhor. Tem muitas pessoas perdidas sem saber o que fazer da vida. Tem. Então o momento de se encontrar é encontrando-se com Deus. Então tenha uma experiência com Deus, você vai ficar feliz. Amém. Então vem todos para Jesus. Ai, que susto. Eu acho que foi um bichinho. Não, caiu alguma coisa. Caiu. Mas tá tudo bem. Ui. Eu sou escandalosa. Tá tudo bem. É confirmação. Alguma coisa bateu aqui em mim. Caiu alguma coisa. Caiu alguma coisa. Então, assim, buscai, invocai, batei, abrir-se-vos-á. Pedi, dar-se-vos-á. Amém. Buscai e encontrareis. Jesus, ele é educado, ele não força a ninguém Ele é fazer nada, cavalheiro, ele né? é cavalheiro, ele é nobre. Aham. Então, se vos abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Então, vem para Jesus. Então abre Caminho, a porta. verdade e a vida. Abra-se para que Deus possa trabalhar na tua vida. Você não só vai ter experiências maravilhosas, como Ele vai fazer você crescer. Ele faz você crescer em todos os sentidos. Sim.
né? Segundo o propósito e a vontade dele. Entendeu? Então, assim, é necessário que a gente esteja atento aos sinais. Uhum. Ele fala. Sim. Ai, que Basta a lindo. gente ouvir e Amém. segui-lo. Muito obrigada, pastora. Minha querida, eu que agradeço. Você é uma anja. Foi lindo. Você que é. Lisa Belém, Anja. gente, que privilégio. Eu espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que sim. Mande seus comentários, sigam a Lisa nas redes sociais. Lisa Belém, arroba Lisa Belém no Instagram e no Facebook. E as minhas redes estão fechadas, né? Aham. Precisa solicitar, mas eu vou abri-las. Amém. Eu vou abri-las para todos terem acesso. E lá é um canal, um veículo Eu também. sempre coloco alguns vídeos lá, eu sempre faço umas Fazer coisinhas live, assim. seria legal. Live, eu. Caminhando para isso, criando coragem. Tenho certeza que vai ser grande. Criando coragem. Mas eu sempre coloco algumas coisas relacionadas à palavra de Deus lá nos stories, nas publicações. Estou sempre por lá. Queremos te ouvir, Lisa. Por favor, esteja mais presente nas redes sociais. Vou estar, sim. Ai. Preciso. Agora eu preciso. Isso. Agora eu preciso. Agora é a hora, né? Para tudo tem o tempo. E o agora é o tempo de tempo. cantar chegou. Amém. O tempo Que de seja cantar um grande chegou. início. Em Tá nome de aqui. Jesus. Mês novo, vida nova, Amém. coisas novas. Isso. Novos ares. Promessas de Deus se cumprindo. Olha que coisa linda. Que incrível. É. Amei. Gente, que privilégio, Obrigada tá? Dá a você. licença. Um grande beijo pra você que ficou até o final e assista um Pode Ser Franca. Compartilhe esse episódio. Clica aí no sininho ali, ó, pra ativar as notificações, tá bom? Um beijo. Muito obrigada, viu, Lisa? Obrigada a vocês. Beijo em todos, com muito carinho e amor. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês e leve vocês ao lugar que Deus tem apropriado. Porque diz a palavra de Deus assim: eis que vi um anjo diante de ti para que te guarde e te leve ao lugar que te tenho apropriado. Amém? Amém. Amém. Um beijo, galera. Beijo a todos. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.